A torcida tricolor está fazendo a sua parte, setor norte aberto, e poderemos ter hoje no Maracanã um público de 50 mil torcedores, ou um público acima de 50 mil torcedores, por que não? A festa nas arquibancadas está garantida. Agora vai depender do time, depende do Fluminense fazer o torcedor tricolor hoje mais feliz do que nunca para carimbar, para garantir essa vaga na final do Campeonato Carioca, e para isso basta uma vitória simples sobre Volta Redonda. Seja muito bem-vindo você, torcedor tricolor, a mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa com todas as informações dessa partida que é muito importante. O Fluminense tem um retrospecto recente ruim contra o Volta Redonda e chegou a hora de virar isso de uma vez por todas. Chega de perder para a Volta Redonda, afinal de contas o objetivo nesta temporada é muito maior e é claro que esse bicampeonato estadual seria espetacular. Até porque, de qualquer maneira, seja em cima do Flamengo, um bicampeonato em cima do Flamengo, seria lindo. Mas se não vier o Flamengo, se for o Vasco, se o Fluminense conseguir avançar, vai pegar de toda maneira um rival. Teremos um clássico na final do Campeonato Carioca. Então está nas mãos do Fluminense. Uma partida que não vai ser fácil. E eu vou explicar para vocês aqui nesse pré-jogo porque eu acho que teremos um jogo duro. Logo mais no Maracanã, a bola vai rolar às 4 da tarde. Deixe seu like aqui, seu comentário, se inscreva no canal do Lessa se você não está inscrito. Conto sempre muito com o apoio de vocês, a ajuda de vocês é fundamental. Bom, vamos lá. É um jogo muito perigoso, porque dos últimos 6 jogos, o Fluminense perdeu... Aliás, o Fluminense só venceu uma partida. Então, não tem como dizer que isso não é preocupante. E não é chamativo, não é motivo de alarde, porque tanta dificuldade em vencer o Volta Redonda. É aí que está o perigo. O Volta Redonda encontrou uma forma de vencer o Fluminense. E só esse ano conseguiu 2 vitórias. E sendo eficiente, e jogando um bom futebol. No primeiro jogo, principalmente, jogou melhor que o Fluminense quase que toda a partida. Então é um jogo em que o Fluminense vai ter que buscar o gol, buscar a vitória, atacar, pressionar, mas sem deixar espaço atrás, sem deixar espaço para os contra-ataques, porque o Lelê está ali justamente para fazer o que ele vem fazendo no campeonato inteiro, que é gol. E ele não precisa de muitas oportunidades para fazer isso. Então vai ter que ter muita atenção. E aí eu acho que vale se apegar àquele jogo emocionante de 2005. Quem aí não lembra daquele gol do Antônio Carlos? Por que não? Pensa, tudo bem. Não podemos, não precisa ser com tanto sofrimento. Ok, beleza. Pode ser mais fácil, mas acho que podemos nos apegar a coisas boas, né? E esse gol certamente foi um dos gols marcantes aí dos últimos tempos do Fluminense. O Rio tá indo para os pênaltis, pelo menos por enquanto. Olha o Gabriel. Elson afastou. Mais uma vez o cruzamento dentro da área, olha o Lugão falhando, a bola vai entrando, é gol! Gol! Muito bem, vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. Eu acho que o favoritismo, não tem como negar, ele é do Fluminense. A maior responsabilidade é do Fluminense. É o time grande, teremos hoje um Maracanã lotado, um Maracanã cheio, um Maracanã que vai empurrar o Fluminense para cima do Volta Redonda. É um time que foi montado para ir em busca de coisas grandes em 2023. Então é claro que a responsabilidade do Fluminense é muito maior. É o favoritismo. Eu não gosto de obrigação. Obrigação no futebol é uma palavra muito complicada. O Volta Redonda, vencer o Volta Redonda hoje para nenhum time vai ser fácil. Porque é uma equipe que mostrou muitas qualidades desde o início do Campeonato Carioca. Mas é claro que se o Fluminense jogar o que tem condições de jogar, tem tudo para se não acontecer um desastre, tem tudo para conseguir essa vitória. Mas aí o Diniz decidiu manter o time titular, que provavelmente vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Keno e Cano. Esse é o provável time do Fluminense e é aí que muita gente discorda. O Diniz, mais uma vez, demonstra uma teimosia danada e escala uma escalação de início, uma escalação inicial
que jogou bem apenas uma vez. Em 12 jogos, uma boa atuação contra o Bangu. Essa é a verdade. E o Diniz se apegou a essa partida, já falei várias vezes, para justificar essa escolha, quando essa partida foi uma exceção àquilo que a gente vinha observando do Fluminense neste início de temporada, que não vinha tendo grandes atuações. Só que o Diniz está insistindo no Keno, né? Ele gosta muito do Keno e acredita que ainda vai dar certo. E que contra o Volta Redonda, a gente lembra que no primeiro jogo ele espetou o Arias de um lado, o Keno do outro, para abrir o campo, tentar abrir assim a defesa do Volta Redonda, mas o Fluminense foi um time muito mais estático do que a gente está acostumado a ver, do que a gente se acostumou a ver. O Fluminense é um time aposicional, né? É uma equipe que se movimenta o tempo inteiro. Os jogadores buscam associações, né? Buscam proximidade, troca de passe, até achar o momento certo de encontrar o espaço e meter a bola entre a defesa para o Cano ou outro atacante lá e fazer o gol, né? Esse é o Fluminense que a gente conhece. E o Fluminense com o Keno, ele não tem sido assim. E eu acho que essa insistência no Keno, ela está prejudicando, por tabela, outros jogadores. O Arias, por exemplo, ficou preso na direita o tempo inteiro e fez uma partida ruim, muito também por isso. Talvez o próprio Ganso, será que o Ganso não está sendo prejudicado também por isso? Porque o Ganso precisa muito dessas associações de proximidade, que outros jogadores se movimentem e se aproximem dele para que ele consiga fazer essas tabelas e colocar as bolas. Será que eu não estou justificando, o Ganso não está jogando bem? Isso é um fato. Contra o Volta Redonda foi muito mal, assim como quase todos os jogadores. Mas será que isso também não pode estar prejudicando o Cano nesse sentido? Eu estava refletindo sobre isso. Agora, se não muda os jogadores, se o Diniz não quer mudar os jogadores, então a gente precisa ver em campo uma mudança de conceito, de postura, né? Encontrar soluções, movimentações que façam com que o Fluminense possa ser eficiente no ataque, possa conseguir abrir espaço num Volta Redonda que com certeza vai vir fechado. Não vai jogar só. Eu não acredito que o Volta Redonda vai ser completamente um time todo retrancado que vai abdicar do ataque. Mas é óbvio que vai fechar muito a área do Fluminense, vai fechar muito a sua área e vai dificultar a movimentação dos jogadores do Fluminense por ali. Por isso eu acho que, em tese, não é um jogo pequeno. Mas eu espero que o Diniz, eu acredito que o Diniz saiba o que ele está fazendo. Então, assim, vai ser necessário muita inteligência para buscar movimentos que façam com que o jogo do Fluminense possa evoluir de fato, principalmente no primeiro tempo, não só no segundo tempo, depois das mudanças. O trabalho dessa semana foi todo em cima disso. O Diniz montou com o time reserva, um time bastante congestionado na área, e fez trabalhos de movimentação justamente na tentativa de encontrar espaço, né, onde não tem. Esse vai ser o grande desafio, sem dar brechas para o contra-ataque, que é muito importante, e o Fluminense ficou exposto no último jogo e em outros jogos também, tanto que o Volta Redonda fez um gol assim, né? Então é um jogo complexo por isso, porque tem que buscar o resultado, tem que buscar o gol, buscar a vitória, mas não pode deixar espaço atrás, porque o Volta Redonda tem um jogador muito letal nesse sentido. Não gosto, queria que ele testasse, colocar mais um meio de campo para ver se ia funcionar melhor, se o time ia se comportar melhor, como vem se comportando no segundo tempo depois que ele faz as mexidas, seja com o Pirani, seja com o Lima, mas infelizmente, aparentemente não vai acontecer, porém, é Fernando Diniz, a gente pode ter uma mudança de última hora. Grande novidade, John Kennedy, o Carrasco, está de volta. Será opção no banco de reservas, relacionado pela primeira vez. Boa sorte, John Kennedy, se ele entrar no jogo e se o Fluminense precisar de gol no segundo tempo, acho que ele tem grandes chances de entrar sim. Acho que tem essa possibilidade. E o Felipe Melo também volta de suspensão, será a opção no banco de reservas. Novidade mesmo, são essas, principalmente essa volta aí do John Kennedy. Tomara que ele consiga, de agora em diante, focar no futebol, colocar a cabeça no lugar e mostrar esse talento que a gente sabe que ele tem. E eu vou chamar agora meu amigo Alexandre Vasconcelos, comentarista aqui do canal do Leste, para trazer uma visão tática aí desse jogo, desse segundo jogo, com base no que a gente viu na primeira partida, naquela derrota, o que pode mudar, o que o Fluminense pode fazer de diferente para essa partida decisiva. Fala aí, meu amigo. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores, Alexandre Vasconcelos de novo, e dessa vez contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca, segundo jogo, eu voltei à mesa tática, porque a gente precisa analisar o que vem acontecendo com o nosso ataque, que tem gerado menos oportunidades nas últimas partidas.
A gente olha aqui a famosa dinâmica do bololô, né? Quando o time começa a se juntar para construir jogadas por um dos lados do campo. O que tem acontecido de diferente? Dessa vez, tanto o Samuel Xavier quanto o Arias estão, por exemplo, quando a bola está no lado esquerdo, eles estão muito afastados da ação no lado direito. Qual é a tentativa aqui de você isolar os dois extremos bem colados à linha lateral? É você ampliar o campo, sabendo que vai enfrentar um adversário mais recuado. É uma tentativa de esticar o campo, usando uma coisa que se aplica muito no jogo de posição, no jogo posicional. Escola que tem seu principal defensor e até revolucionário, o Pep Guardiola. Que é a ideia de você abrir o campo ao máximo para obrigar o time defensor a ocupar mais espaços na linha de baixo, abrindo assim espaços no meio, ou ocupar o meio e abrir espaços na linha perto da área. Isso é para tirar o time adversário da zona de conforto. O problema é que essa nossa meiuca aqui, com Martinelli e Ganso, e a aproximação do Alexander não funcionou para gerar as oportunidades, enquanto Keno, Cano e Arias ficaram muito estáticos, guardando posição. Ficou muito fácil de marcar o Fluminense, ficou muito previsível. O que a gente via nos principais jogos do Fluminense ano passado, em algumas partidas desse ano, como por exemplo contra o Bangu? A gente via a aproximação do extremo com o outro quando a bola concentrava naquele lado do campo, por exemplo, na ponta esquerda, quando o Keno estava no lado correto do campo, o Arias atravessaria o campo para combinar as jogadas e se aproximar, enquanto o Samuel e obviamente Keno e Arias trocando de posição fluidamente nessa troca naquele lado, para gerar justamente confusão no adversário, abertura de espaços para haver a invasão da área, enquanto o Samuel Xavier acabaria dando essa profundidade do outro lado do campo para poder, ao mesmo tempo, tentar largar o campo. Obviamente que quando você vira o jogo e encontra o Samuel Xavier, você tem menos recursos do 1 para 1, acaba voltando o jogo. E aí isso exige, obviamente, uma rápida movimentação de volta para aquele lado do Martinelli, do Ganso e do Arias. Essa dinâmica que a gente viu boa parte do ano passado, a gente viu nos melhores momentos do Fluminense esse ano, e a gente precisa ver de novo. Vou mostrar um lance de ataque da última partida contra o Volta Redonda para ilustrar um pouquinho, que até esse lance teve uma movimentação interessante do Keno em diagonal para tentar aparecer na hora da finalização, mas ele só aparece no terço final, no momento de cruzamento. E a gente consegue ver os espaços não ocupados pelo ataque tricolor diante da defesa do Volta Redonda. Vamos ver pausadamente esse lance. O Arias com a bola, acompanhado por Samuel, Martinelli, o Ganso pisando na área, o Cano está aqui, o Alexander aqui. E nesse momento o Keno está aqui do outro lado do campo, ele vai fazer uma diagonal quase passando na frente do Cano para tentar finalizar. Mas olha o momento da construção. No momento da construção você tem 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Volta Redonda ocupando esse lado do campo contra 3 do Fluminense basicamente construindo a jogada, que não é o que a gente costuma ver. Isso aqui faz com que o jogo fique previsível. Cruzamentos que eventualmente podem encontrar um jogador bem posicionado, mas estatisticamente até cruzamentos não são tão efetivos. E a gente vê que no lance quase levou perigo, mas foi um raro momento de cruzamento em que isso de fato pôde acontecer, ainda mais que a gente tem um ataque que não é de alta estatura. Cruzamento do Arias, a diagonal aqui do Keno. É isso, um lance raro, mas que expõe essa movimentação e mostra o que a gente precisa evitar de fazer. E a gente precisa retomar o nosso DNA ofensivo e de aproximação e de fluidez posicional. É isso, galera. Boa sorte para o Fluminense, boa sorte para a gente. E a gente se vê na transmissão lá na Dali. Vou trazer a palavra de Paulo Henrique Ganso aqui, que falou à Flu TV sobre a importância dessa semana inteira de trabalho, sem nenhum jogo no meio do caminho, de preparação para essa partida contra o Volta Redonda. É sempre bom, né, você ter uma semana de trabalho, ainda mais tratando de uma decisão, né? Então acho que a gente consegue trabalhar mais jogadas, entrosar ainda mais a equipe, pra gente tá preparado para esse jogo de amanhã. Uma semana inteira de trabalho que o Volta Redonda não teve, porque jogou no meio de semana e eliminou o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Então assim, o Voltaço vem com moral, não tem nada a perder. Eu acho que esse é mais um fator que tem que ligar o sinal de alerta aí, porque os caras não têm nada a perder, a responsabilidade é do Fluminense. Então, assim, foram lá em Goiânia, eliminaram o Atlético Goianiense, que é sempre difícil, mostrando consistência, mostrando que realmente o Volta Redonda não está na semifinal do Campeonato Carioca porque caiu de paraquedas, por acaso, não. Está ali porque merece, está ali porque tem time para estar.
Então, assim, a equipe não deve ter mudanças no seu time titular, é foco total, atenção total, porque é uma equipe muito perigosa, a gente já conhece bem esse time, já mostrou isso e vai chegar com moral lá no alto, com a vaga garantida aí na próxima fase da Copa do Brasil. E vamos, para a gente finalizar aqui a arbitragem, com o Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Thiago Rosa e o Wallace Miller. O VAR ficará a cargo do Rodrigo Nunes de Sá. O Wagner apitou a primeira derrota por Volta Redonda nesse ano por 1-0. Ele foi o árbitro. No passado ele apitou o Fluminense 3, Volta Redonda 0. E ao todo são 28 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. É o retrospecto aí total do Wagner Nascimento do Magalhães apitando os jogos do Flu. Tem feito um bom campeonato, tem feito bons jogos o Wagner. É aquele árbitro que ficou marcado por aquela polêmica de estar comemorando ali um gol do Flamengo. Todo mundo acaba lembrando desse caso. Mas enfim, a gente espera que ele possa fazer uma arbitragem justa, uma arbitragem correta e que não atrapalhe o jogo. E tem VAR, pelo menos. Então, assim, é um árbitro que está fazendo um bom campeonato, não tem por que fazer críticas pesadas a ele agora, é aguardar e torcer, porque, cara, a arbitragem, de modo geral, é ruim, da Ferg é pior ainda. Então, o que nos resta, né, enfim, com a esperança de que, se tiver algum problema, o VAR possa resolver. E já tivemos lances polêmicos no primeiro jogo. Então, esse jogo tende a ser mais quente ainda. Transmissão pela Dali, vocês já estão acostumados, vou deixar o link aqui também para você assistir o jogo com a gente lá na Dali. Narração de Daniel Kaiser, comentários de Alexandre Vasconcelos e Renan Reis, o Laranja Tricolor. Então confere lá na Dali, transmissão com imagens, hein? Com imagens para essa reta final do Campeonato Carioca, apenas R$14,90. Fiquem ligados também que vai ter jogo aí com o sinal liberado. Mas se você quiser, e eu te convido vocês a assistirem esse jogo com a gente lá na Dali e depois pós-jogo aqui no canal do Lessa, é claro, tudo lá do Maracanã, repercussão da partida, entrevista coletiva, zona mista, live com o Alexandre e também com o Renan. Beleza, galera? Mais tarde estamos juntos. Confiança, fé que hoje vai dar tudo certo. O Fluminense vai garantir essa vaga na final. Vamos que vamos. Até logo.